Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta terça-feira sobre o novo Podcast Plus, o misterioso Engenheiro Jardim. Para isso, esta manhã são nossos convidados o ator Lourenço Ortigão, que narrou toda a série, Heber Marques e Joel Silva, dos HMB, autores da banda sonora original, e João Santos Duarte, o nosso editor de podcasts. Bom dia aos quatro, muito obrigada por estarem connosco. Hoje temos casa cheia. O novo Podcast Plus conta a história de Jorge Jardim, o empresário e agente secreto que tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras, as Irmãs Jardim. João, tudo bons ingredientes para mais um Podcast Plus, mas porquê este título, quem é um misterioso Engenheiro Jardim, parecia assim um simples homem de negócios e afinal... Sim, bem, bom dia. Bom dia. Não existiriam falta de adjetivos para qualificar o Jorge Jardim, não é? É um personagem, ainda hoje, e adjetivos de vários quadrantes, porque é um personagem, é muito polarizador. Bons e maus. Bons e maus, sim. É um personagem muito polarizador, que ainda hoje gera opiniões muito divergentes e muito conflituantes. O Jorge Jardim, para uma referência mais atual, como disseste, é o pai da Sinha Jardim, da Carme de Jardim, Mituxa Jardim, enfim, que foram sempre muito alvo nos últimos anos das revistas do social, mas é um personagem... Há um dos entrevistados no podcast que diz uma frase muito interessante que é... De resto, toda a vida de Jorge Jardim é um romance. E, de facto, há coisas na vida do Jardim que parecem quase ficção, não é? Que tudo aquilo parece sair de um filme. Quando eu estava a partir para a fase dos guiões, estava a pensar um pouco nisso... E na construção, enfim, da narrativa, do personagem, cheguei um pouco à conclusão que ele é, no fundo, uma espécie de mistura. E, aliás, falei disso com o Heber e com o Joel e com as HMB, quando estávamos na parte de pensar a música. É uma espécie de mistura entre um Indiana Jones, um James Bond e um Lawrence da Arábia. Tem tudo um bocadinho destes personagens, não é? Ele era um aventureiro e, aliás, como o Indiana Jones, ele nunca se separava de um chapéu, que era um chapéu indiano, um top indiano, né? À Gandhi ou à Nero, e em cada missão que ele levava sempre um chapéu, esse chapéu específico. Depois ele era as filhas dizem, ele era um fã incondicional do James Bond. Ele nunca tinha tempo para ir ao cinema, mas arranjava sempre tempo para ir ver um filme do Bond quando saía e tentava imitá-lo nos gadgets e em tudo mais. E depois o Lawrence na Arábia, porque a dada altura o Jardim é um homem que vai sentir-se entre dois mundos e que de certa forma acaba por adotar a perspectiva de um mundo que o adotou. Portanto, ele é alguém que se formou em agronomia, é alguém que muito cedo ganha destaque nos meandros governamentais do Estado Novo, nos anos 40. A certa altura tem um conflito, chega a subsecretário de Estado do Comércio e Indústria muito novo, foi o mais jovem governante na altura. Tem um conflito com o Ministro da Economia, vai para Moçambique no início dos anos 50 e aí é que aparece este Jardim, não é? O Jardim que acaba por ser uma espécie de agente secreto do governo, que parte informal, não é? Que parte em missões, todo o tipo de missões para todo o mundo, e é Moçambique, de facto, que depois, mais para a frente, o vai mudar, não é? O vai transformar. Lourenço Ortigão, bom dia. Bem-vindo também. Este é um desafio completamente diferente daquele que está habituado como ator, não é? Aqui temos de... Eu não estava à espera, sinceramente, de um desafio tão grande. Se calhar foi um bocadinho inconsciente e bem quando comecei, porque... E lembro-me que o primeiro dia que fiz aqui, nós tivemos alguns dias aqui para fazer a narração da história. E o primeiro dia foi, não vou dizer para o lixo, mas foi mesmo para eu apanhar o tom. E eu lembro-me que no final do primeiro dia dizia muito frustrado para o João: pai, não estou, ainda estamos aqui a meio. E ele disse: mas tudo o que fizeste vais repetir. Acontece sempre. Estás preocupado? É tudo só uma primeira passagem. Mas para tu aqueceres os motores. Sim, e foi incrível porque de facto é um desafio enorme. É um desafio enorme trabalhar só com a voz e contar uma história, ainda por cima, a história que é tão interessante. Já conhecia a história, Lourenço? Não, eu tenho aqui alguma curiosidade. Quando fui convidado para fazer este podcast aqui com o Observador,
sobre a história que era, mas não aprofundámos. E de repente percebi que a história tinha muito mais a ver comigo do que eu pensava. A minha mãe é natural de Moçambique. Daí uma ligação já aqui especial, não é? Exatamente. E então a nossa família de alguma forma também se cruzou com a família Jardim. Os meus pais conheciam, a minha mãe neste caso, e os meus avós conheciam o Jorge Jardim, as filhas inclusive, estiveram lá em casa, lá e cá, e isto eu à medida que vinha para cá e depois voltava para casa, conversava com a minha família e ia sabendo alguns insights, mas algumas coisas que não trouxe informações novas, João. O Lourenço Ortigão trouxe alguma coisa nova. É interessante. Pronto, nós também desconhecíamos isto, mas ficámos muito, muito felizes quando soubemos, porque nós gostamos destas coincidências, não é? Como vocês sabem. E é engraçado, há uma outra coincidência muito interessante, é que a nossa sonoplasta que fez este projeto, a Mariana Sousa Aguiar, a família dela também é de Moçambique. Então foi aqui um bocadinho uma conjugação. Não fazes nada por acaso. Exato. Sim, então pronto, mergulhei na história de outra forma, e por isso deu-me um prazer enorme fazer isto. Estou aqui, já ouvi o primeiro episódio que já saiu. E o que é que sente quando ouve a sua voz a narrar um podcast Plus como este? É diferente. Não é? É diferente. É realmente diferente. Não estou habituado. Eu cheguei aqui de manhã e disse logo ao João: pá, sou maior crítico de mim próprio, portanto eu não vou, porque eu o que é que eu sinto? Eu sinto que quando estou a narrar esta história, não sou eu próprio ali, eu ali estou como narrador, mas também consigo estar como ouvinte e ouvir a história como se fosse a primeira vez, o que é incrível. E por isso estou curioso todas as semanas para que saia um episódio novo, porque eu próprio quero ouvir, porque com a sonoplastia, com a edição toda, fica outra coisa, completamente diferente. Sim. E connosco temos também o Weber Marques e o Joel Silva dos HMB, e pela primeira vez temos um grupo a assinar a música original de um podcast Plus. Como é que receberam este convite? O João já deu ali algumas dicas também de possíveis pistas de influências para a banda sonora. Tiveram isso em conta? Como é que foi todo esse processo? Se calhar vou pôr aqui a musiquinha de fundo, só aqui para animar. Primeiro foi a surpresa, como é óbvio, né? Eu achava que tinha ouvido a primeira série feita. Eu achei que tinha sido o Piratinha do Ar, que foi uma que eu ouvi. Não é a primeira pessoa a dizer isso, normalmente, mas foi o Sargento na Cela 7. Então, quando o convite veio, depois isto é por causa do Piratinha do Ar, fiquei bem entusiasmado, como é óbvio, em fazer parte de um projeto como este. E nem sequer pensámos depois na prática como é que vai ser a música. Para mim era um sim óbvio. Joel, tens alguma coisa a acrescentar? Sim, foi isso. Depois, como o João estava a dizer, começou a dar-nos algum insight acerca da história do Jorge Jardim, que para mim foi totalmente novo. Não conhecia, não estava a par. E depois foi muito engraçado, porque para nós a música até fluiu bastante rapidamente. O João passou, nós começámos logo a imaginar, o Weber estava com o baixo na mão. Eu lembro perfeitamente, eu estava a ler um bocadinho do texto que o João tinha mandado, do primeiro episódio. Estávamos lá no estúdio, eu estava a ler, e o Weber começa a fazer a linha de baixo que está... Ele não estava a ler tão bem como tu. Não, esquece. Portanto, eu acho que estava a dificultar o processo criativo, se calhar. Como tu neste caso foi para mas o Weber, estávamos a ler, e o Weber pega no baixo, começa a fazer a linha de baixo que está na música. Mas como é que vocês se inspiram? Onde é que vão buscar esta sonoridade? Bem, essa pergunta é difícil porque até faz músicas. Não é uma resposta tão óbvia. É uma coisa que se sente à medida que estás a ler o guião. Eu acho que tem a ver com isso. Há alguma coisa que puxa um gatilho, né? Acho que foi uma mistura do que ele estava a ler, daquilo que já pairava no imaginário e etc. Que com o som do baixo, uma coisa que eu percebi, que como a história se passava em África, eu sabia que o groove, a coisa rítmica tinha que ter logo uma africanidade muito explícita. E está cá, nota-se ali, não é? Sim. Claro. Então eu comecei a fazer qualquer coisa logo com esse ADN. Vocês fundaram os HMB em 2007. Alguma vez tinham feito alguma coisa deste género? Nós já tínhamos feito uma banda sonora em que musicámos todas as personagens para uma série de televisão, e também já tínhamos feito um genérico. Genérico? Sim. São muitos anos, até já se esquece. Já tínhamos feito. Mas é. Oi? Estás a ser atacado por um microfone. Mas efetivamente é uma coisa que nos dá muito prazer. E foi.
E volto ao briefing, eu lembro-me sempre do que o João disse, esta questão de África, do James Bond, do Indiana Jones. Foi muito fácil desta vez entrar direto no que era a história. Aquilo, ok, James Bond, Indiana Jones, ele, África. Então aquilo foi um processo rápido. O processo da criação inicial, eu diria que foi uma questão de poucas horas, que a gente tinha assim uma base feita. Que não é muito. Bem, depende. O Weber às vezes em minutos faz músicas, outras vezes pode demorar semanas, mas este foi mesmo um processo assim rápido, portanto foi muito bom. E tem cá os ingredientes do mistério, não é? Tinha que ter exato este lado de mistério, acertaram logo, de aventura. João. Sim, quase. É sempre um processo. Mas eu lembro, uma das coisas que falámos e que eu lhes disse foi podemos pôr mais imprevisibilidade, sim, não é? Ou seja, estamos a falar de um personagem muito imprevisível, não é? Há situações até meio de loucura, não é? Nas coisas que ele faz e eles acrescentaram depois esses elementos na música. E acho que ficou muito interessante no final. Disseste há pouco que tinhas falado com as irmãs Jardim, as não filhas. Todas, são muitas, não é? E com quem mais conversaste para tentar reconstituir toda esta a vida de Jorge Jardim? Sim, pronto, nós falámos, das irmãs falámos com a Carmo Jardim, né, e com a Patuxa Jardim, que é a irmã mais velha, mas depois eu penso que tive muita sorte porque foi possível falar com pessoas muito diferentes e que no fundo nos ajudou a fazer um retrato das várias dimensões da vida do Jorge Jardim. Por exemplo, falámos com o filho do cantor João Maria Tuzela, que se calhar um público mais novo já não se recorda, mas foi na altura, não é? Começando em Moçambique. O Canimambo. Sim, nos anos 60, exatamente, grande sucesso. Que foi um dos agentes da rede do Jorge Jardim, foi muito próximo de Jorge Jardim. Falámos com uma Miss Portugal e Moçambique em 1973, porque o Jorge Jardim promoveu concursos de Miss em Moçambique, e aliás, os concursos de Misses faziam parte também de um plano dele, a dada altura, depois ali no início dos anos 70, de promoção de Moçambique. Isso é mesmo Bond Girls e... Exato, lá está, é um bocadinho por aí. E não a Iris, a Miss com que nós falámos, mas há outros casos de Misses que participaram mesmo em ações secretas, não é? Portanto, é um bocadinho por aí, não é? E Lourenço, agora pegando também nisto que o João estava a dizer, o que é que o surpreendeu mais nesta história? Já disse que percebeu que sabia até um pouco mais e podia saber pelas ligações familiares, mas o que é que o surpreendeu? O grau de imprevisibilidade do desenrolar da história, porque, como o João estava a dizer, e bem, a história dá tantas voltas da vida dele que parece mesmo um filme de ficção. E o facto de ser uma história oculta, portanto, muitas pessoas não sabem da existência de Jorge Jardim, ou pelo menos da importância que ele teve. E os pormenores, então aí sim, muito poucas pessoas saberão. Exatamente, muito poucas pessoas saberão, e o poder que ele teve na altura, o poder dentro do poder, nós falamos disso. Exato. O poder dentro do poder que a dada altura, não quero estar aqui a desvendar, mas... Atenção. Mas esse poder dentro do poder também cria anticorpos, não é? Claro, porque os tempos avançam, há outras pessoas que ganham poder e que de repente podem não encarar este poder oculto do Jorge Jardim como uma coisa assim tão boa. E é muito interessante ver essa história de vida, esse caminho que tem altos e baixos, e tantas vezes que esteve perto de um final trágico e que conseguiu sobreviver, como Indiana Jones, como James Bond, no último segundo. Acho que daria um filme incrível. Era isso, e por acaso estava aqui a pensar, a ouvir o Lourenço e a pensar, isto dá vontade de transpor isto para outro meio? Acho que sim, eu acho que isto dá um filme incrível e hollywoodesco, e temos a sorte de ter ainda muitas pessoas aqui testemunhas da história de vida dele, que podem, assim como aqui para este podcast, para um filme também podem testemunhar outros capítulos. Como eu estava a dizer, eu fui sabendo outras informações que não posso desvendar aqui porque não me deixam, mas fui sabendo. Eu comentava com a minha avó: olha, estou a fazer Jorginho. Pois, ele até fez isto. Eu, isso não está lá na história. Deixa-me cá mandar uma mensagem ao João. Há muito para puxar ainda nesta história. E em relação às misses também, claro, a história das misses fez-me logo pensar noutra coisa, que se calhar vamos desligarmos aqui, porque a história das misses depois fez parte do campo pessoal do Jorge Jardim, mais tarde, depois da morte da Teresa, da mulher. Mas é
é isso, realmente tem muitos contornos. Aqui em 6 episódios nós podemos contar vários episódios incríveis da vida de Jorge Jardim, mas daria para muito mais, eu acho. Claro, e fica já aqui então essa pontinha de ideia para o futuro. Estamos quase a chegar ao fim deste nosso explicador. Heber, como é que é o processo? Já percebemos há pouco que vocês pegam no baixo e sai logo ali qualquer coisa. Não é sempre assim. Não, eu sei. Mas ao longo do podcast vocês foram escrevendo a música de acordo com o tipo de cena que aparece no podcast, conforme é mais misteriosa. Fomos tentando ter, quando compusemos, fomos tentando ter sempre presente os elementos, né? A tal imprevisibilidade que o João falava, a tal aventura que a personagem de Jorge Jardim tem, e pronto, era isso, era a imprevisibilidade, a aventura e a África. A minha preocupação era esta. Essa era a base. Esta era a minha base. E depois, como o Joel estava a dizer, fizemos um grosso e depois fomos calibrando com a equipa, tipo, pôr aqui mais umas coisinhas e etc. Joel, e depois ajustam com a voz, neste caso do Lourenço Ortigão, vão ajustando a música ou a voz é que se ajusta à música? Ou a voz é que se ajusta de alguma maneira, não é? Como é que eu é o processo? não sei. Ou seja, o João era aqui o nosso ponta de lança, que era isso, como o Heber estava a dizer, nós tínhamos a base, depois o João ia dizer, olha, aqui precisamos, se calhar, uns momentos mais de release da música, aqui, se pudessem criar alguma base com mais suspense, depois foi tudo trabalho de sonoplastia. O João é o chefe, vocês fornecem os ingredientes. Aliás, nós ainda não ouvimos um episódio completo. Para nós a história ainda é... o João mandou os escritos, mas nós queríamos ouvir, portanto, ainda só ouvimos um trecho para aí de 3 ou 4 minutos, mas agora hoje é que vamos começar tem muito para ouvir. A sonoplastia depois faz a magia final para juntar os ingredientes todos. Joel Silva, Heber Marques, Lourenço Ortigão, João Santos Duarte, muito obrigada por terem estado connosco neste explicador. O Misterioso Engenheiro Jardim é o novo Podcast Plus. O primeiro episódio já está disponível. Se for assinante do Observador, tem acesso antecipado à série completa, que também já está disponível no nosso site.